Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. O vídeo de hoje é dedicado especialmente aos meus crismandos, aos meus alunos de crisma, aos meus catequizandos, do Santuário Sagrada Família, da turma de Crisma 3 da terça-feira. Especial também a todas as pessoas que dão crisma dessa etapa, que dão o sacramento de crisma no Santuário Sagrada Família também. Bom, hoje, como eu já disse aqui, nós vamos falar sobre o sacramento da confirmação. E não, ele não se chama crisma. O próprio catecismo vai chamar ele de confirmação e não de crisma, tá bom? Mas nós usamos crisma habitualmente por uma série de tradições e tudo mais, de costumes, por formalidades, por ser mais informal. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, assistir esse vídeo até o final, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa aula, né? Nesse início já nos apresentamos, já apresentamos o tema, já apresentamos as homenagens, as dedicações, e agora vamos ao nosso processo aqui. Nós estamos na nossa aula 47. Olha, gente, segundo os meus projetos, o meu planejamento, nós estamos chegando na metade do curso. O curso está para ser de 100 aulas. Então nós já estamos chegando na aula 50. Acho que então quando a gente terminar a Eucaristia, nós já teremos chegado à aula 50. Se eu não me engano, ela termina na aula 51. O sacramento do crisma, essa aula, ela vai ser dividida em duas aulas. Como o batismo foi dividido em 3, essa aula será dividida em duas partes, tá bom? Então, nós teremos a parte que falará... Vamos já começar aqui, né? A primeira parte do catecismo, onde ele fala sobre o crisma, ele dá essa introdução e depois ele prossegue, tá bom? Vamos lá então. O que nós precisamos entender? Bom, precisamos entender o seguinte: depois de receber o batismo, o fiel ele é convidado a continuar o processo de iniciação. Então, não é que o sacramento da confirmação e o sacramento da Eucaristia sejam continuações do batismo, como se o batismo precisasse de um complemento. Não é isso. O batismo não precisa de um complemento, assim como nenhum outro sacramento precisa de um complemento. Todos eles já se completam. Todos eles já se completam por si só. Todos eles já realizam aquilo que precisam realizar. Obviamente que a iniciação cristã, ela sim precisa de um complemento, de uma continuação. Então ela começa no batismo. Todo fiel começa no batismo, como nós vimos nas aulas passadas. Agora nós vamos ver essa continuação. Qual que é o passo seguinte? Muitas pessoas confundem, talvez por conta de algumas realidades, em algumas paróquias, em alguns lugares, o sacramento do crisma ser depois do sacramento da Eucaristia. Mas é o contrário. O catecismo ele vai apresentar primeiro o sacramento da confirmação e depois o sacramento da Eucaristia. Bom, o sacramento da confirmação é o sacramento que vincula o fiel à igreja de forma perfeita. Então, imagine que uma pessoa ela foi anexada à igreja, ao corpo de Cristo. Imagine, então, no batismo acontece isso. Mas essa firmeza é apenas em um ponto. Ela foi batizada e tudo mais, ela recebeu a fé, mas ela ainda não estudou a fé. Ela ainda não compreendeu de forma humana, de forma prática, a fé. Então ela precisa de um vínculo maior. Esse vínculo é o vínculo da razão. O ser humano, como nós já falamos aqui em outras vezes, o ser humano que é dotado de alma vegetativa, alma sensitiva e alma intelectiva. Então é nessa alma intelectiva que Deus quer nos santificar. Deus não quer nos santificar nos sentimentos,
Obviamente que os sentimentos são consequentemente santificados a partir da nossa inteligência e da nossa razão. Deus não quer nos santificar a nossa alma vegetativa simplesmente por ela, mas a partir também da alma intelectiva, da alma racional. Então, é a alma racional que vai mandar todas as coisas. Inclusive, nós já falamos isso na aula passada, sobre a carne, quando nós falamos sobre a carne. Essa alma intelectiva é a alma que se corrompeu de fato, porque ela age como a carne. Por isso ela é chamada de carnal. Um espírito carnal, uma alma carnal que nós temos. Bom, prosseguindo então, o sacramento da confirmação é esse vínculo, esse sacramento que vincula perfeitamente o fiel. Junto com o batismo e a Eucaristia, formam os sacramentos de iniciação da vida cristã. O fiel que o recebe se torna mais atrelado à igreja, se torna mais enriquecido no espírito e se torna mais estritamente obrigados a difundir e defender a fé por palavras e obras. Então vamos lá. Todos esses aqui eles se tornam mais. Não quer dizer que no batismo ele não estava atrelado, mas ele se torna mais atrelado. Não quer dizer que no batismo ele não estava enriquecido, mas na confirmação ele será enriquecido mais. No sacramento do batismo não quer dizer que ele não está obrigado a difundir e a defender a fé por palavras e obras, mas que nesse processo da confirmação, do sacramento da confirmação, ele vai realmente confirmar, mas ele vai ser mais obrigado a defender e a difundir a fé, principalmente nas suas palavras e obras. É o verdadeiro testemunho de Deus. Então é quando o cristão é chamado a dar testemunho de Cristo. A dar testemunho de Cristo. Vamos lá então agora entender a confirmação na economia da salvação. Duas coisas que nós precisamos ver. A confirmação na economia da salvação e as duas tradições do Oriente e do Ocidente. Quais são as realidades do Oriente e do Ocidente. Como assim nós falamos, da mesma forma que nós falamos do batismo, vamos falar também no sacramento da confirmação. Primeira coisa, nós precisamos entender o seguinte: Jesus é o crismado, com O maiúsculo aqui, né? Eu já coloquei aqui um O maiúsculo, né? Porque ele é o crismado, com C maiúsculo, porque ele é ungido. Crisma significa unção, significa óleo, né? Crisma significa óleo. A gente vai ver aqui mais para frente o significado da palavra crisma aqui, do grego, óleo. E esse óleo que ungiu Jesus, melhor dizendo, né? Ele já é o ungido por excelência. Então, ungido por excelência, Jesus é o crismado. É ele quem nos crisma, é ele quem nos unge, é ele quem derrama o seu Espírito Santo sobre nós. Somos ungidos em Cristo. Lembrar alguns significados das palavras anteriores. Então, a gente precisa lembrar o significado da palavra Cristo, do nome Cristo, que significa o Filho ungido pelo Pai no Espírito Santo. Lembrando que a palavra Cristo, ela envolve todas as três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai que unge, o Filho que é ungido e o Espírito Santo que é essa unção. O Pai que é o amor, o Filho que é amado e o Espírito Santo que é esse amor derramado sobre o Filho pelo Pai. Lembrar também a palavra confirmado. Que significado da palavra confirmado? Que é um superior, que é quando um superior coloca a sua confiança. Ou seja, quando você está destinado a levar uma mensagem para alguém, você precisa ter um selo sobre você que identifique o receptor, que o receptor entenda que aquilo é algo, que aquilo tem uma veracidade, que a sua mensagem tem uma veracidade. Porque uma pessoa pode simplesmente chegar e falar assim: olha, eu venho em nome do rei tal e ele está querendo declarar guerra para você. E às vezes o rei não quer. Então, assim, uma falsa notícia pode desencadear inúmeros problemas. E aí, então, essa pessoa ela precisa de uma confirmação. Essa confirmação ela vem de um superior, através do selo que é posto nela. E a gente vai ver que essa crisma é muito mais do que um selo exterior, mas é um selo impregnado, indelével, que não é retirado de nós.
O crismado também é aquele que recebe o óleo santo do crisma. A palavra crisma significa óleo. E Jesus recebe do Pai o Espírito sem medida. E ele também oferece a nós esse Espírito sem medida. Certo? Ele oferece a nós esse Espírito sem medida. Este Espírito o acompanha em toda a sua missão. Então não é só depois do batismo de Jesus que o Espírito o acompanha, mas desde sempre o Espírito o acompanha, né? O Espírito Santo desceu e cobriu a Virgem Maria. Cobriu a Virgem Maria. Então também eu estava só observando uma coisa aqui no áudio aqui, porque vocês viram que o microfone voltou, né? Então, voltou nosso amigo de guerra aqui. Vamos ver se vai melhorar o som, se ficou bom o som dessa vez, tá bom? Então, desta mesma comunhão, nós, como crismados, somos chamados, somos convidados a manifestar a graça de Deus, a graça que Jesus teve, que Jesus tem, certo? O Messias e o povo messiânico. Então, Cristo sendo o Messias, ele nos convida também a sermos messiânicos, ou seja, a pertencermos a ele. Assim como o Messias também foi dado ao povo messiânico permanecer no Espírito. Então, se o Cristo permanece no Espírito, o povo que é dele, o povo que pertence a ele, também recebe e permanece no Espírito. Aquele que não permanece no Espírito peca contra o Espírito e ele se afasta das coisas do Espírito e se aproxima das coisas da carne. No batismo ocorre a infusão do Espírito. Na confirmação ocorre a efusão. Então, na infusão é para mim, ou seja, eu me torno filho. Eu recebo principalmente as virtudes teologais da fé, esperança e caridade, que são um vínculo para mim e Deus, para eu viver com Deus, para eu me unir a Deus. Já no crisma existe essa efusão, que é o contrário da infusão, ela é de dentro para fora. Então é como se Deus coloca no batizado uma luz e no crisma essa luz ela é exposta para fora, a partir da unção e a partir também das atitudes do crismando. Então o crismando, ele é convidado, o crismado na verdade, ele é convidado a servir, a ser para o outro, a entregar as suas virtudes, aquilo que ele entende, aquilo que ele conhece, aquilo que ele sabe, aquilo que ele faz para a igreja, para a comunidade. Então ele é chamado a servir. No crisma não existe essa história de falar assim, eu posso simplesmente ir lá crismar e depois ir embora. Não. No crisma não existe isso, tá? Eu falava isso para os meus crismandos e falava para os pais numa reunião de pais esta semana passada, falava justamente sobre isso. Às vezes a gente acha que sacrilégio é só quando ocorre com a Eucaristia. Mas qualquer outro ato contrário ao sacramento, ou seja, que não promove o bem do sacramento, é um sacrilégio. No sentido de que um marido ou uma esposa que trai o seu cônjuge, ele está cometendo um sacrilégio. Um marido ou um padre, um sacerdote, um bispo, que não corresponde à sua ordenação, ao sacramento que ele recebeu, ao seu ministério, ele está cometendo um sacrilégio. E assim, eu não falo de pecados pequenos, obviamente, né? Gente, não é isso. Eu tô falando, tipo assim, quando ele trai o seu ministério. Por exemplo, se um sacerdote, ele expõe um pecado de alguém que confessou com ele. Então, obviamente, esse padre ele está cometendo sacrilégio. Mas é aí que tá. Nos sacramentos do batismo, crisma, e outros sacramentos também, o sacramento da confissão, o sacramento também da unção dos enfermos, eles podem ocorrer sacrilégio, sim. Obviamente que em escala menor, mas podem ocorrer sim também. E, inclusive, o sacrilégio, um dos sacrilégios que pode ocorrer na crisma é justamente essa ideia da pessoa, é justamente quando a pessoa ela crisma e depois some da igreja. Ela não aproveita aquilo que Deus deu para ela e ela simplesmente não serve mais para a igreja, não serve à igreja. Isso é muito triste e é um sacrilégio, tá bom? Porque ela está jogando o sacramento que ela recebeu fora, certo? Continuando, então
Então, essa efusão, conseguiram entender efusão e infusão? Efusão é quando a luz é colocada dentro de mim por alguém externo, ou seja, Deus, e depois esse Deus, efusivamente, ele jorra de dentro de mim. Ele jorra de mim. Essa luz, ela sai de mim. É uma efusão, é para fora, certo? Então, para dentro é infusão, para fora, efusão. Essa efusão é sinal dos tempos messiânicos. O que são os tempos messiânicos? Tempos após que Jesus veio, que o Messias apareceu. E São Pedro vai falar isso lá em Atos 2:17, no seu discurso de Pentecostes, certo? A imposição das mãos. A igreja impõe as mãos sobre o neófito, ou seja, sobre o novo plantado da igreja, para comunicar-lhe a unção do Espírito Santo. Esta imposição sagra, ou seja, torna santo, torna sagrado o fiel, como outro Cristo, porém agora para servir. Então no batismo ele é um outro Cristo para ser filho, agora ele é um outro Cristo para ser servo. Então a imposição das mãos é justificadamente reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da confirmação, que de certo modo perpetua na igreja a graça do Pentecostes. Então quando você vê na Bíblia, né, eu escrevi aqui, a gente pode falar um pouco mais. Quando você vê na Bíblia lá, honre a imposição das mãos que foi dada a você, e assim por diante, os sacerdotes que impuseram as mãos sobre você, que colocaram as mãos sobre você e ungiram, eles estão falando implicitamente do sacramento da confirmação, do sacramento do crisma, que é essa imposição que nós vamos ver depois no processo de como é o rito da confirmação, que você vai ver que é exatamente assim que o bispo ele faz. Ele impõe as mãos sobre o crismado, ele põe as mãos sobre o fiel e unge-o. Então ele impõe as mãos e unge o fiel, certo? E essa unção do óleo, também com o óleo, também ela vai nos manifestar algumas realidades importantes. Deixa eu só apagar, fechar aqui. A esta imposição das mãos se acrescenta a unção com óleo perfumado. Então ele, além de impor as mãos, ele também unge com óleo perfumado, que nós chamamos de crisma, para significar o dom do Espírito Santo. Esta unção ilustra o nome cristão, ou seja, ungido, de crisma, de óleo, de ungido. Se pratica este rito tanto no Ocidente quanto no Oriente, certo? Mas no Oriente, este sacramento se chama crismação, que é a unção do crisma, ou miron, que significa crisma também. No Ocidente, onde nós estamos, o nome é confirmação, que sugere que este sacramento confirma o batismo e, ao mesmo tempo, consolida a graça batismal. Então, ele confirma o batismo que a igreja impôs sobre a pessoa. Não é que a pessoa está confirmando o seu batismo, tá bom? Entenda isso. Essa confirmação não é uma confirmação onde o fiel confirma, não, eu fui batizado, mas eu era pequeno, e agora eu sou grande, agora eu posso dizer, eu quero ser batizado, eu quero... Não é isso, gente. Não é isso. É a igreja dizendo, olha, esse aqui é um batizado, esse aqui é um batizado, e agora ele é impondo as mãos sobre ele, eu confirmo, eu garanto que ele recebe o Espírito Santo. Eu garanto que ele recebe, não só recebe, mas que ele é convidado a servir no Espírito Santo. E aqui nós temos as duas tradições, já que nós começamos a falar do Ocidente e do Oriente, nós temos as duas tradições. Primeiro nós precisamos entender que a confirmação, ela por muito tempo, ela foi chamada, juntamente com o batismo, ela foi chamada de um sacramento duplo, ou seja, eram dois sacramentos que eram realizados ao mesmo tempo, que eram realizados simultaneamente, não, mas no mesmo dia, no mesmo processo, no mesmo rito. A inseparável ligação entre o batismo e confirmação. Então nós vamos ver sobre essa inseparável ligação do batismo e da confirmação, que ainda hoje persiste, tá bom? Que ainda hoje acontece. Antigamente
se presidiam os dois sacramentos numa única celebração, num único rito. E por que eles foram separados? Devido ao aumento de batismo de criança. Então, crianças não podem, no rito ocidental, não podem ser crismadas. No rito oriental, elas são crismadas. Por tradição, elas são crismadas. Mas no rito ocidental, não. Que pode ocorrer em qualquer tempo do ano. Então, ou seja, o batismo de crianças, ele é convidado, as crianças são convidadas a ser batizadas assim que nascem. Então ela pode nascer em dezembro, janeiro, fevereiro, março e tudo mais. Os adultos, eles são convidados pela igreja, e aí que está a implantação do IVC. Os adultos, eles são convidados a crismar, a receber a crisma em uma data específica, em um momento específico, certo? Como nós falamos na semana passada, na semana retrasada, no batismo, quando nós falamos sobre o IVC, certo? Continuando então. Devido à multiplicação, e também devido à multiplicação das paróquias, não somente devido ao aumento de batismo de crianças, mas devido à multiplicação das paróquias, ampliando a diocese. Por quê? Qual que é o problema que ocorreu dessa multiplicação das dioceses? É porque quem celebra o batismo e unicamente é o bispo ou alguém designado por ele. A gente vai ver isso mais para frente de forma mais profunda. Então, um padre sem a autorização do bispo, sem a confiança do bispo, ele não pode ordenar, ou aliás, ele não pode crismar alguém. Ele não pode crismar alguém. Ele precisa de uma autorização, de um envio do bispo. Certo? No Ocidente, reservou-se ao bispo o crisma. Só ele pode ministrar este sacramento. Então, como eu disse aqui, só o bispo pode crismar no Ocidente. Já no Oriente, conservou-se unidos dois sacramentos, de tal modo que a confirmação é dada pelo sacerdote que batiza. Este, no entanto, só pode fazer com o mirrom consagrado por um bispo. Então, no Oriente, o bispo, o sacerdote, o padre comum, vou falar comum no sentido de que ele não é o bispo, tá bom? O bispo é o sacerdote especial, certo? E o papa é o sacerdote mais que especial. Mas isso aqui é palavras minhas. Obviamente o catecismo não usa essas palavras. Mas dizer que o sacerdote comum na verdade, o sacerdote comum era o nosso, né? Mas o sacerdote, o presbítero, né? Que o nome ordinário, que o nome real é esse, o presbítero, no Oriente, ele pode dar a confirmação, ele pode dar o sacramento do crisma, porém, somente com o óleo consagrado por o bispo, ou seja, um óleo que já foi consagrado, que não é por ele, certo? Agora vamos ver particularmente de cada um. Primeiro vamos ver o crisma no Ocidente. E aí nós temos duas realidades. Lembrando novamente, duas realidades. Para crianças e adultos. Quando eu falo adultos aqui, eu não estou falando de pessoas maiores de 18 anos. Eu estou falando de pessoas que já passaram da idade da razão. Nós já falamos sobre isso nas aulas passadas, mas é bom lembrar isso. Então, crianças e adultos. Para crianças, é óbvio. Há duas unções. Há duas unções, né? Unções. Unções ou unções? Agora eu não sei. Há duas. A primeira unção é dada após o banho batismal. E faz o batizado participar das funções de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Então existe uma unção do crisma, com o óleo do crisma, pelo sacerdote, na criança batizada. Porém, ela é uma primeira unção. Ela é uma primeira unção. É como se começasse a derramar o óleo sobre esta pessoa. Mas não é o início do derramar o óleo que unge a pessoa. É o final. E aí acontece essa segunda unção, que é dada na confirmação quando ela já é adulta. Ou seja, quando ela já passou da idade da razão. E para os adultos, se o batismo é conferido a um adulto, há apenas uma unção pós-batismal, a da confirmação. Então vamos lá. O crisma para crianças, ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é a primeira unção, que acontece após o batismo da criança, e ela termina na segunda etapa, que é uma etapa onde ele vai receber a crisma. Já no adulto, que
ele não tem sacramento nenhum, sacramento zero, certo? Ele não tem sacramento. Isso aqui eu tô falando de pessoas que não receberam nenhum sacramento. Ele vai ser batizado, né? Obviamente, pode acontecer de ele ser batizado e só depois ele ser crismado? Pode. Se o padre quiser assim, pode. Por conta, e até por conta do bispo, né? Então, lembra que o crisma é dado pelo bispo. Então, se vai ser um sacerdote que vai batizar, ele não pode crismar ele. Então, mas se for no crisma por um bispo, o que pode acontecer? Aí o bispo pode dar tanto o batismo quanto o crisma num rito só. Aí a crisma do rito latino exprime com maior nitidez a comunhão do novo cristão com o seu bispo. Garante o servidor da unidade e da sua igreja, da sua catolicidade, da sua apostolicidade. E assim a ligação com as origens apostólicas da Igreja de Cristo. O que o catecismo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte: o crismado, ele tem, assim como o ordenado, ele tem uma certa ligação, com o bispo que o ordenou. Então, quando o bispo o ordena, quando o bispo crisma ele tem essa ligação com esse bispo. Assim como a pessoa que ordena, o padre ordenado, ele tem uma ligação de obediência ao bispo. E essa ligação com o bispo o leva à tradição apostólica, da sucessão apostólica, que o leva às origens dos apóstolos da Igreja de Cristo, a origem da Igreja de Cristo. Agora vamos ver o crisma no Oriente. A prática das origens do crisma sublinha mais a unidade da iniciação cristã. Só isso que o catecismo vai dizer sobre o crisma no Oriente. Porque a gente já viu muita coisa aqui. Então, o crisma no Oriente, na verdade, ele acontece tudo junto. Então, a gente já falou isso lá no batismo. Batismo, ele recebe batismo, crisma e eucaristia, tudo num rito só pelo sacerdote. Só que, obviamente, o óleo ungido do crisma, como nós estamos falando do crisma aqui, o óleo ungido do crisma, ele é ungido pelo bispo. Mesmo que é o sacerdote que dê, é ungido pelo bispo, certo? E para finalizar, nós agora temos agora os sinais e o rito da confirmação, certo? Então nós chegamos a 25 minutos aqui, meia hora de aula. Vamos agora aos ritos e aos gestos que acontecem no rito da confirmação, certo? Então existem alguns ritos e gestos e símbolos da confirmação. A unção com óleo, a unção do batismo, a unção dos enfermos, a unção com o santo crisma, a confirmação e o selo. A unção com óleo, ela é uma unção que designa e imprime o selo espiritual no cristão, certo? Lembra daquele selo que eu falei? Então, esse selo que é impresso e designa, ou seja, desenha, que forma o fiel. Ele também purifica, esse óleo purifica o fiel, essa unção, antes e depois do banho, e torna ágil a unção dos atletas e lutadores. Então, olhando lá para as Olimpíadas de antigamente, né, os atletas eles eram ungidos, eles colocavam óleo para que o menor possível de atrito possível para que ele desempenhasse bem as suas características. Óbvio que isso evoluiu e tudo mais, tal, mas essa unção também que era designado para significar essa agilidade que o crismando tem. Então, o batizado ele recebe a água e o crismado recebe o óleo. E esse óleo é sinal de abundância, de alegria, de cura, pois suaviza as contusões e as feridas. Quando uma pessoa está ferida, machucada, você passa um óleo ali, né? E ela suaviza, ela minimiza essa dor, né? E cura essa doença, esse trauma. Da beleza também, que torna a mulher, o homem, mais belo, né? Também da saúde também e da força, certo? Também a unção do batismo, que é a unção que nós falamos. Com o óleo dos catecúmenos.
esse óleo, o óleo dos catecúmenos, que significa a purificação e o fortalecimento. Então existe essa unção também no batismo. Essa unção também o que eu estou falando aqui é o seguinte: existe um óleo só, o óleo do crisma, que é consagrado, que é sagrado, lá na Missa dos Santos Óleos, na Semana Santa, né, que é sempre na quinta-feira de manhã, pelo bispo. É sempre pelo bispo. E aí o sacerdote leva para sua paróquia, leva para sua mala, para o seu local de exercer a sua missão. Ele leva para ela esse óleo do bispo. Mas só o bispo pode manuseá-lo no crismando. Só o bispo pode. E esse óleo é usado tanto no batismo, quanto no crisma, quanto na unção dos enfermos também. Mas na unção dos enfermos aí o padre pode dar. Somente para crisma que ele não pode dar também. Aliás, eu acho que eu tô falando besteira aqui, gente. Acho que eu tô falando besteira aqui, mas no sentido de que são óleos diferentes. Eu não sei se são óleos diferentes ou são óleos iguais. Agora eu tenho que pesquisar. Na semana que vem eu falo isso para vocês, se são óleos diferentes ou se são óleos se é o mesmo óleo, se é a mesma forma de óleo. E a unção do Santo Crisma, né? O óleo do crisma, que ocorre depois do batismo, na confirmação e na ordenação. É sinal de uma consagração. Então existe óleo em quase todos os sacramentos, certo? Essa confirmação confirma, dá ao crismando o odor de Cristo. Esse óleo que é perfumado dá ao crismando o odor de Cristo. Pela confirmação, os que são ungidos participam na missão e na plenitude de Jesus Cristo e do Espírito Santo, que de Cristo está repleto. Certo? Então participa da missão de Jesus e da plenitude do Espírito Santo, que de Cristo está repleto. Este selo é o selo que marca o símbolo, que é dado na pessoa, na autoridade de Cristo sobre ela e da propriedade de Cristo sobre ela. Ou seja, é um selo que sela a pessoa, que dá a autoridade de Cristo para a pessoa e que também faz a pessoa ser proprietária de Cristo. Assim como os soldados eram marcados com o selo do chefe, assim como os escravos eram marcados com o selo do dono, então o cristão recebe esse selo para ser também escravo e soldado de Cristo, certo? E é um ato jurídico e um documento também. Assim como um documento tem um selo, tem uma assinatura, ali também é a assinatura de Cristo no cristão. O próprio Cristo se declara marcado com o selo do Pai. E o cristão também está marcado com esse selo. Este selo do Espírito Santo marca a permanência, a pertença total a Cristo. Nós já falamos sobre isso, né? E o catecismo ele vai reforçar. Ele também nos marca para a entrega para sempre ao serviço, ou seja, estamos preparados para servir a Cristo, e também as promessas da proteção divina na grande prova escatológica, ou seja, estes serão aqueles que trouxeram o sinal, o símbolo, o selo sobre as suas frontes. Este selo que está falando no Apocalipse não é nada demais a não ser o crisma, certo? Segue-se aqui o rito parte a parte. Agora nós vamos ver o rito parte a parte. Vimos os símbolos os gestos, o rito parte a parte. Agora vamos ver o rito, a celebração parte a parte para nós finalizarmos. Bom, então, como eu disse, o rito ele começa antes do rito oficial, do rito ordinário mesmo. Ele começa antes. Quando é que ele começa? Ele começa lá na Quinta-feira Santa, onde o bispo consagra o Santo Crisma para toda a diocese. Então, durante todo o ano, eles vão usar aquele óleo que foi sagrado, que foi consagrado na Quinta-feira Santa, e somente na Quinta-feira Santa que o bispo faz isso. O rito da confirmação começa bem antes de chegar até o crismado, ou seja, muito antes de a pessoa pensar em crismar. Então, se você vai crismar no final do ano, por exemplo, meus alunos que vão crismar no final do ano, né? O óleo que vai ser usado na sua crisma será consagrado agora na Quinta-feira Santa. Certo? Isso. Esse vídeo já vai ter saído já vai ter saído. O rito da confirmação. E aí
chama-se Missa dos Santos Óleos. Essa celebração chama-se Missa dos Santos Óleos. É uma missa que, no final do momento, o bispo consagra esses óleos. Lembrando que o crisma e óleo são a mesma coisa. Crisma e óleo, mesma coisa. E nas igrejas do Oriente, essa consagração é mesmo reservada ao patriarca. Então, só o patriarca, ou seja, só o bispo das igrejas do Oriente, podem consagrar esse óleo. A liturgia da Antioquia, nós já falamos sobre liturgias aqui, especificamos também a da Antioquia, ela exprime assim a epiclese da consagração do santo crisma, o mirrom, o óleo. Aí ele diz o seguinte, isso aqui são palavras do bispo, do patriarca, quando ele fala, né? Quando ele vai crismar quando ele vai consagrar o óleo, tá bom? Aí vocês pausam aí, se vocês quiserem ver aqui, eu não vou ler tudo não, porque é uma oração e não precisa realmente a gente ler essa parte aqui. Se você quiser, volta aí, a gente pausa e leia como que acontece, como que é o rito no Oriente. E aí depois dessa missa vem a continuação do batismo, ou seja, o crisma não completa, mas continua o batismo quando batismo e crisma são celebrados separadamente. Nós já falamos isso aqui antes, vamos refalar isso aqui, tá bom? Os crismandos no rito renovam as promessas batismais, ou seja, eles vão renovar essas promessas batismais, e aqueles que estão ali em volta também renovam essas promessas batismais, assim como a gente renova essas promessas batismais em vários outros ritos também, não só no do crisma, tá bom? E também eles falam a profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, e assim por diante, que nós já estudamos na primeira parte do catecismo. Em ritos que se celebra batismo e confirmação juntos, também recebe a Eucaristia, mas só para adultos, tá bom? Só para adultos, e aqui adultos a partir, se eu não me engano, dos 10, 12 anos. Ou às vezes até menos, dependendo do lugar, às vezes menos, tá bom? Normalmente, assim, o mínimo que se pede, que a igreja pede, são 7 anos, certo? Depois dessa continuação, ou seja, sabendo que é a continuação do batismo, agora nós temos o gesto de estender as mãos. Começou o rito, lá na continuação do batismo, né, aqui no 1298, agora nós vamos ver esse gesto de estender as mãos, de impor as mãos. O bispo, então, estende as mãos sobre o grupo de confirmados, sobre todos eles, não é um por um, sobre todos eles, e esse gesto é sinal do dom do Espírito Santo desde todos os tempos apostólicos. Então o bispo invoca a efusão do Espírito Santo assim. Essa invocação da efusão do Espírito Santo nós chamamos de epiclese. Lembre-se disso. Essa epiclese que acontece tanto na missa quanto em qualquer outra celebração, onde o Espírito Santo é convidado por Cristo, pelo Padre, na pessoa de Cristo. Eu falei por Cristo, mas é pelo Padre na pessoa de Cristo. E aí ele vai falar assim, ele reza assim: Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo destes uma vida nova a estes vossos servos, e os libertastes do pecado. Enviai sobre eles o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria, de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de ciência e de piedade, e enchei-os do espírito de vosso temor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco na unidade do Espírito Santo. E aí nós encerramos. Então, vocês viram aqui os dons do Espírito Santo? Vamos pegar um por um aqui, sabedoria, conselho, inteligência, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Então são 7 aqui, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, que é invocado pelo bispo na celebração. Depois dessa invocação, da imposição das mãos do bispo, nós temos o óleo na testa, que aí é individual. Nessa foi em grupo, na imposição das mãos foi em grupo, agora no óleo na testa é individual. Então faz uma fila, e aí todos vão receber o sacramento do crisma, o óleo na testa. No rito latino acontece assim, segue-se o rito com a unção do santo crisma na fronte, feita com a imposição da mão pelo bispo, que diz:
Aí o bispo faz o sinal da cruz na testa da pessoa e diz: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Já no rito oriental, a unção acontece após uma oração. Então, entenderam aqui, né? Aí o bispo chega lá, o padrinho apresenta ele, né? Apresenta o crismando, fala o nome dele, e aí ele recebe por este sinal e faz o sinal da cruz na fronte dele, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. E no rito oriental, acontece um pouquinho mais longo, é um pouco mais longo, mas ele fala a mesma coisa. Ele diz assim, ó: a unção acontece após uma oração de epiclese, invocação do Espírito Santo, sobre as partes mais significativas do corpo, acompanhada da fórmula. Então ele fala na fronte, nos olhos, no nariz, nos ouvidos, nos lábios, no peito, nas costas, nas mãos e nos pés, e diz assim, ó: selo do dom, que é o Espírito Santo. Então ele faz na fronte, selo do dom, que é o Espírito Santo. Nos olhos, selo do dom, que é o Espírito Santo. No nariz, selo do dom, que é... E assim por diante, os ouvidos, lábios, peito, costas, as mãos. E assim, ele se torna um pouquinho mais longo. Mas como ele é individual, como é mais... acontece, é natural isso mesmo, certo? Depois, e por último, depois de tudo, depois de ser ungido, agora vem a parte onde o crismado, ele se torna obediente e amado pelo seu bispo. E amado pelo seu bispo, ele recebe também, ele vive o amor a Deus, o amor a Jesus Cristo, mas também essa obediência, o quarto mandamento, que nós falaremos mais para frente. Por último, vem o ósculo da paz, o beijo da paz. Ósculo e beijo é a mesma coisa. Com que termina o rito do sacramento. Significa e manifesta a comunhão eclesial com o bispo e com todos os fiéis. Então o bispo pode beijar, pode abraçar, né, o crismado, né, e diz assim, e oferece para ele, então, esse beijo, né, esse abraço, esse acolhimento na Igreja Católica agora como servo. Certo? Então aqui nós finalizamos a nossa primeira parte do Santo Crisma, da confirmação, do sacramento da confirmação. Certo? Deixa eu voltar para cá então. Então é isso. A aula de hoje vai ser um pouquinho mais curta, né, em compensação das outras aulas que foram mais longas, né? A Crisma é bem mais tranquilo de falar, o sacramento do Crisma é bem mais difícil de falar. O sacramento da Eucaristia vai ser bem pesado, então vocês já vão preparando o lombo aí, ainda não vai ser na próxima semana nós continuaremos o Crisma, né? Falaremos o restante daquilo que precisa ser dito no Crisma, mas e depois nós falaremos sobre a Eucaristia. Outros dois também que vão designar muito tempo também é a ordenação e o matrimônio, certo? Eu quero me delongar muito mais no matrimônio do que na ordenação. Por quê? Eu sei que a maioria das pessoas que estão vendo aqui não vão ser padres. E se forem, não vai ser o meu curso que vai dar base para as pessoas, né? Obviamente que vai ajudar, pode ajudar muitas pessoas, tudo mais, até identificar a sua vocação também, mas entenda que o que eu quero dizer aqui é que vai ser um processo um pouquinho mais longo para o matrimônio, certo? Então é isso, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Compartilha mesmo, gente. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que você conhece, com pessoas do seu trabalho. Faz uma lista de transmissão. Aí toda semana que você receber vídeo meu, né? Você manda esse link, copia o link aqui, compartilha pelo link aqui. É só você ir aqui, sempre em todas as redes sociais, a maioria é assim. Ou você tem uma setinha, que é uma para cima assim, que você clica nela, ou você vai lá nos 3 pontinhos e acha lá compartilhar e compartilha o link com outras pessoas, até mesmo para uma lista de transmissão, tá bom? Ajuda a gente a chegar a 1.000 inscritos até o final do ano, ajuda a gente a crescer também nesse processo. Agradecer também a todas as pessoas que estão assistindo o vídeo, que assistiram o vídeo até o final, as pessoas que estão agradecendo, que estão elogiando os vídeos, muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha sido tão ao nível dos outros vídeos que vocês falaram, tá bom? E é isso então. Fiquemos selados na proteção de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.